Muito bem, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Uma ótima noite. Estamos aqui ao vivo agora, hoje, dia 30 de outubro. Agora são 8 horas mais 5 minutos. E seja muito bem-vindo. Estamos aqui com mais uma transmissão ao vivo. E na live de hoje, a live de hoje será uma live muito forte, muito importante. E vai ficar aqui um recado direto para Edir Macedo e Renato Cardoso. É bom até você compartilhar com eles, porque é muito importante que as pessoas possam compreender a seriedade desse assunto. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que o objetivo deste vídeo não é difamar as pessoas, não é ofender ninguém, mas mostrar a hipocrisia religiosa. Mostrar que Deus é Deus, independente daquilo que eu acredite, independente de quem seja o presidente, independente daquilo que aconteça, Deus é Deus. Então, eu falo isso para você porque recentemente, na verdade, no dia 4 deste mês, o bispo Edir Macedo promoveu, ele veio a público trazer um suposto jejum de Josafá, nas palavras dele, para que o Deus da direita vencesse o Deus da esquerda. O jejum de Josafá, segundo ele, é para que a esquerda não viesse destruir a família. Então ele promoveu esse jejum dizendo que vamos ver quem é o Deus que vai vencer. Mas por que Macedo falou isso? E que tipo de jejum é esse? Para quem realmente foi feito esse jejum? Você vai saber tudo hoje, tudo. E eu peço que você fique até o final deste vídeo para que você possa ter o senso crítico, para que você tenha a oportunidade de ter a capacidade de analisar, de julgar você mesmo. Porque Edir Macedo promoveu um desafio. Ele promoveu um desafio. E você vai entender tudo com detalhes, tá bom? Desculpa, eu estou um pouco resfriado. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão comigo aqui ao vivo, antes da gente poder comentar, porque é muito importante o que aconteceu hoje. Hoje, os brasileiros foram nas urnas, de forma democrática, votaram cada um no seu candidato, e tivemos agora há pouco o resultado no Brasil das eleições para presidente da República. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero que você, por favor, preste atenção, porque eu vou entrar numa questão polêmica. O jejum que o bispo Edir Macedo fez não foi o jejum de Josafá. Foi um jejum feito ao falso deus Moloque. Você vai saber quem é o deus Moloque. Você vai saber que tipo de entidade é essa. Você vai entender porque se as pessoas realmente acreditassem no falso profeta que o Macedo é, que o Deus verdadeiro ganharia a eleição, elas estariam perdidas. Ou então, o Deus, o altar da Universal, é o altar do Deus derrotado. É o altar do Deus derrotado. Eu vou falar mais sobre isso. Eu peço, por favor, para quem está chegando comigo agora, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo que eu vou botar agora, uma matéria que saiu aqui na internet. A gente vai discutir um pouco sobre essa matéria. Compartilhe o vídeo, pessoal. Deixe o seu like. Vamos continuar levando as pessoas a conhecer a verdade. Você que está me assistindo agora, o Bispo Macedo me deu strike no canal porque eu coloquei o áudio dele falando sobre esse jejum, esse falso jejum de Josafá, que na verdade é o jejum ao deus Moloque, ao deus cananeu Moloque, assassino de inocentes, o deus do aborto. O bispo Macedo promoveu o jejum do aborto, porque ele é a favor do aborto. Ele é a favor do aborto. Eu vou provar para você isso aqui, que o Deus dele é um Deus derrotado. Que você que dá o seu dinheiro acreditando que você vai receber alguma coisa, você teve hoje uma prova de que você vai perder o seu dinheiro. Você não tem que colocar nada no altar da Universal, porque o altar de lá é o altar de um Deus falso e derrotado. Derrotado. E eu peço a você, você precisa nos ajudar a compartilhar esse conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E eu tenho certeza que a mensagem da verdade vai continuar chegando até as pessoas. A sua ajuda, ela é muito importante.
Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui com todos vocês. Agora são 8 horas e 10 minutos. Eu quero cumprimentar aqui as pessoas que estão comigo ao vivo, de todo o Brasil. Janiel Rodrigues também. Deus abençoe a todos. O Michael também aqui. Então, aqui o Michael está colocando a opinião dele também. Boa noite, Davi. Eu não sou da Universal há anos. A questão do jejum, questão de valores cristãos, que o PT é contra, todas as igrejas se reuniram para isso não acontecer. A nossa querida irmã dos Estados Unidos, a Dona Vera, boa noite, Dona Vera, dos Estados Unidos. Tem aqui a Maria Eni também, Lohane, seja bem-vinda, Lohane. Deus abençoe também, boa noite. Jailma Pereira, Deus abençoe. Jailma, Márcio Lima, Marise Barbosa, Morena Clara. Na verdade, Anselmo dos Santos, nosso irmão Anselmo também está com a gente aqui ao vivo. Temos aqui Guiomar Rosa, que mais? Cléa Adorno também, que está conosco. Márcio Lima. Nós somos a Igreja de Jesus. Emanuel também. Cristiano Neves, Deus abençoe. Jéssica Feliciano, Deus abençoe também, minha irmã. Nis Reis Nil, Maria Salles, Daniela Silveira, Deus abençoe também. Muito bem, muita gente colocando aqui os seus comentários, deixando as suas opiniões, os seus pensamentos. Eu quero deixar claro para as pessoas aqui que o objetivo do vídeo não é expor questões políticas, não é para dizer necessariamente sobre a vitória do Lula ou do Bolsonaro, se ele tivesse vencido. A questão não é essa. A questão que eu estou colocando aqui são duas situações graves e sérias. A primeira situação é o oportunismo do líder da Igreja Universal do Reino de Deus, porque o bispo Edir Macedo, durante 16 anos, apoiou e foi beneficiado pelo PT. O bispo Macedo foi um colaborador do PT. O Renato Cardoso fez uma live na tentativa de, desesperadamente, tentar levar as pessoas a votar no Bolsonaro, porque ele até disse que votou no Lula. O Renato falou que votou no Lula, fez até palestra para ele. Mas ele viu que o Lula não era a pessoa escolhida. Depois de 16 anos, quer dizer, cadê o discernimento de espírito? Ele esperou 16 anos para entender que o Lula, na cabeça dele, não seria a pessoa adequada. Depois que já tinha sido abençoado, beneficiado, que o Macedo se tornou banqueiro. Então, é de uma hipocrisia, de uma mentira tão grande. E no dia 4 deste mês de outubro, o Macedo convocou as pessoas para fazer um suposto jejum insano, para jejuar e provar quem é o Deus verdadeiro. Quer dizer, segundo ele, seria visto com o resultado das eleições. Olha só que absurdo que o Macedo falou, que o resultado das eleições para presidente da República iria definir quem é o Deus verdadeiro. Quer dizer, você para pensar comigo, pessoal, muito mais do que uma heresia, pois o jejum que agrada a Deus não tem nada a ver com esse tipo de idiotice sem nexo. É uma idiotice dizer que o Deus verdadeiro é o Deus da direita, é o Deus da esquerda, é o Deus de divisões humanas, o Deus que é o Deus bíblico, é o Deus do alto. É o Deus do alto. Quer dizer, o próprio Renato Cardoso, eu tenho toda a live do Renato gravada comigo, mas o Renato Cardoso, ele promove um culto à Universal. Na Universal, as pessoas elas aprendem a adorar a imagem da instituição. Foi aqui que eu fui salvo. Foi aqui que eu fui liberto. Eu sou grato a essa instituição que me salvou. Então, Jesus é deixado em segundo plano. Jesus não é o Senhor, não é o presidente dos cristãos da Universal. Jesus não é o presidente dos cristãos da Universal. Quem é o presidente dos cristãos da Universal é quem o Macedo quer. É quem o Macedo determina. E o que mais teve nessas campanhas foi uma promoção contra o PT, que foi amigo deles. Trabalharam com o PT juntos. Mas, Davi, esse jejum foi em favor do quê, Davi? Você já ouviu falar, eu quero dizer para você, que
Na época de Canaã, há um pouco mais de 3.000 anos atrás, havia uma entidade, um falso deus chamado Moloque. Eu vou falar sobre ele. Era um deus que as pessoas matavam as crianças, apresentavam as crianças. E esse jejum do Bispo Macedo foi um jejum dos dias atuais para o mesmo Deus da antiguidade, do qual o Deus vivo condenou a prática. Porque o Bispo Edir Macedo, eu já coloquei diversos vídeos dele aqui. Desculpa, estou resfriado. Com licença, por favor. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu coloquei diversos vídeos aqui do Macedo, onde claramente ele odeia crianças. O Bispo Macedo não gosta de criança. O Bispo Macedo, além de ser a favor do aborto, coisa que o até então presidente da República, Jair Bolsonaro, ele dizia que não era a favor, mas o Bispo Macedo é a favor do aborto. Ele é a favor do assassinato de criança no ventre, porque aborto é o assassinato de criança no ventre. E não só isso. O Bispo Macedo obriga seus pastores a fazerem vasectomia para que a criança não se torne um peso na vida do pastor, um transtorno para o jovem casal que precisa trabalhar incansavelmente para satisfazer os interesses financeiros do líder da Universal. Então, eu vou ler para você agora e vou comentar com vocês um artigo que saiu muito interessante na revista eletrônica Pleno News, que retrata bem o que eu quero dizer para você. Eu vou ler agora para você aqui. Eu vou botar aqui a matéria da Pleno News. Ó, presta atenção em você que acreditou no jejum de Josafá do Bispo Macedo. Acreditou que o Deus que venceria seria o Deus verdadeiro. Se o povo fosse nessa onda, então você não teria que colocar mais sacrifício nenhum no altar da Universal, porque o Deus deles é um Deus fraco. Mas, na verdade, esse jejum que o Bispo Macedo promoveu foi o jejum sacrifício ao Deus Moloque, o Deus do aborto, o Deus do assassinato de crianças. Olha esse artigo aí, vamos ler juntos aí. Esse artigo que é bem interessante, que diz assim, ó, está na revista Pleno News. O aborto, o nome moderno para o sacrifício a Moloque. Desde a antiguidade, as nações têm matado crianças, oferecendo-as aos seus deuses. Vamos colocar mais aqui, ó. Vamos ler essa matéria aí que saiu, que é bem interessante, pessoal. Presta atenção, por favor. O assassinato de crianças indefesas vem de muito tempo. Na verdade, desde a antiguidade, as nações têm matado crianças recém-nascidas, oferecendo-as aos seus deuses. Moloque foi um destes. Esse ídolo do passado, Deus dos Amonitas, adorado na terra de Canaã, era venerado através de sacrifício de criança. Você que é da Universal, você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, que entrou nessa de fazer jejum contra a esquerda, sabendo que o Bispo Macedo já foi ajudado pela esquerda, falando, vamos ver quem é o Deus que vai vencer. Você caiu simplesmente na ideia da adoração a Moloque, porque não é esse o jejum que Deus quer. Não é esse o jejum que Deus quer. E diz mais aqui, ó, Moloque era representado de diversas maneiras. Às vezes, suas mãos encontravam-se bem rentes ao chão para facilitar o acolhimento de suas vítimas. E outras ocasiões, achavam-se elas de tal forma postadas, tão logo recebiam as oferendas, em sua maioria crianças recém-nascidas, deixavam-nas cair numa fornalha onde eram carbonizadas. Há também representações e relatos de que algumas estátuas de Moloque tinham a forma de um corpo humano com a cabeça de boi, sendo que o ventre da estátua era o lugar onde colocava o fogo aceso e as crianças queimadas vivas. Você que está me assistindo agora, esse jejum que o Bispo Macedo promoveu é o jejum a Moloque, é o jejum ao aborto, é o jejum para atender os interesses dele, porque a própria Bíblia Sagrada fala que o jejum é você acolher o pobre, é você atender o necessitado. Olha na Universal, quantos obreiros estão necessitados, quantos obreiros estão passando fome, quantos voluntários não têm nenhum botijão de gás dentro de casa. Então, esse jejum que ele promoveu foi um jejum falso, mentiroso.
E tenta a Deus ainda. Tenta a Deus ainda. Se é o Deus verdadeiro, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos ver quem é o Deus da direita ou da esquerda. Quem é você, Macedo, para falar isso? E outra coisa que eu vou falar para você, Bispo Macedo. Você escreveu o livro Orixás, Caboclos e Guias. Você se sentiu no direito de dizer que os orixás são do diabo. São o diabo, que os guias são o diabo. Você se sente no direito de dizer quem é do diabo e quem é de Deus. Você pensa que você é Deus para falar fulano é do diabo, fulano é do diabo. Você botou a mão, você falou que o presidente Lula, o atual agora, eleito presidente, era o homem escolhido por Deus. Depois você mudou de palavra, falou que era o Bolsonaro. Botou a mão no Bolsonaro e ainda falou que tá ligado, você vai arrebentar. Lá no Templo de Salomão, se o Lula tivesse mantido no poder, você faria a mesma coisa. Você não tem lado, você não tem palavra, você não é profeta. Você não é profeta, a tua palavra não vale de nada. Deixa eu ver as pessoas comentando aqui agora. Com licença, nós estamos ao vivo aqui. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui agora. Muitas mensagens para mostrar para as pessoas que a palavra do Edir Macedo não vale nada. Não vale nada. Não representa nada. E você que fez sacrifício e faz sacrifício na Universal, você está vendo aí que o Deus do altar da Universal é um Deus derrotado. É um Deus derrotado. Deus derrotado. Deus derrotado. Deus derrotado. Porque quando você, Macedo, é confrontado, você procura seus advogados, você é covarde, você vai no meu canal e pede direitos autorais. Você não tem coragem, não tem coragem. Não tem, nem você, nem seus bispos, empregados, seus empregadinhos. Como Renato Cardoso, teu sogro, que pensa que é filósofo. Renato Cardoso, que falou sobre o circo e o pão. Falou que em Roma, os imperadores tratavam as pessoas a circo e pão. E na Universal? Na Universal é a mesma coisa, é circo e pão. Vocês fazem o show pirotécnico, vocês fazem essas campanhas ridículas. Eu vou fazer um vídeo, Renato. Para falar o circo e o pão do Renato Cardoso. Você, Renato, infelizmente, não tem palavra, nem você, nem o Macedo. Vocês não têm palavras. Vocês não têm palavras. E você, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, fez jejum para Moloque. Moloque, lá em Jerusalém, na época de Jesus, deixa eu falar da Bíblia para você que não conhece. Talvez você que é da Universal só ouve um versículozinho, não conhece a Bíblia. No centro de Jerusalém tinha um local, existe um local até hoje chamado, reconhecido como Geena, que era considerado o inferno de Jerusalém, onde se queimava lixo. E antes disso, nesse mesmo local, havia uma estátua do deus Moloque. Quer saber quem é o deus Moloque? É esse aqui, ó. Havia uma estátua do deus Moloque. Tá vendo aí essa imagem do deus Moloque que tinha naquela região? Botava a criança nas mãos desse deus em brasa viva, porque era metal, e a criança era morta, carbonizada. Jesus, quando ele fala do inferno, ele não está se referindo a esse local, não, porque no inferno que Jesus fala, o fogo não se apaga. E nesse local, hoje em Jerusalém, o fogo já não existe mais. Mas existe sim um local de tormento eterno, falado por Jesus. Então você que fez jejum de Josafá, você fez jejum para esse Deus aí, ó. O Deus Moloque, o Deus do aborto. Macedo quer, ele não gosta de criança. Ele falou, eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto. Macedo falou isso. Então você que fez jejum, você fez jejum enganado, porque não é esse jejum que Deus quer, não. O jejum que Deus quer é que o bispo Macedo pegue os bilhões que estão na conta dele e dê para os voluntários, para o povo que está passando fome.
Ele é banqueiro. Ele é dono da TV Record, que só passa patifaria, só passa porcaria. Olha aí, ó. Olha a imagem aí do Deus Moloque. O Deus não é um Deus mamão, não. Você que talvez diga, Davi, o Deus de Macedo é o mamão. Mamão, Deus do dinheiro. Não, 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 não. O buraco, desculpa o termo, desculpa a expressão da palavra, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O Deus que o Macedo quer, prega, esse aí, ó. Sacrifício de criança. Sacrifício de criança. Eu quero ver ele me desmascarar publicamente. Fala alguma coisa, Macedo. Sabe por quê? Sabe por quê? Você, além de ser a favor do aborto, você está pisando nos inocentes. Você engana e mata os inocentes. Você mata os inocentes. Você mata os inocentes. Pessoas inocentes acreditando nessa tua palavra. Você e os seus bispos são os enganadores e mentirosos. Enganadores e mentirosos. Viveram bebendo do leite no peito do PT. Mamaram no peito do PT 16 anos. Vocês estão tentando a Deus. Você tentou a Deus, o Deus vivo. Você provocou o Deus vivo. E eu falei com alguns rapazes agora pelo WhatsApp. Você está preocupado com o presidente da República? Está preocupadinho com o presidente da República? Você tem que olhar para Cristo, rapaz. Pode ser o próprio Satanás que vai governar o país. Quem manda nele é o Senhor. Quem está acima dele é o Senhor. Está preocupado com o presidente da República? Está preocupado com o presidente da República? Vai se converter, rapaz. Vai se converter. Olha para Cristo. Aprende a entender a soberania de Deus. Pode ser maluco. Ah, eu sou bolsonarista. Eu defendo o Bolsonaro. Ah, eu sou petista, eu defendo o Lula. Você tem que ser um cidadão consciente. Você tem que ter Jesus como teu presidente. Para de olhar para homens. Olha para Jesus. Para de olhar para homens, lideranças humanas. Olha para Cristo. Olha aí, ó. Esse aí que é Moloque. Apresentava criança para matar a criança. Para matar a criança. Tá vendo? Ó. E continuando aqui o artigo. Não é à toa que as escrituras retratam a reprovação de crime tão hediondo. Lá no livro de Levítico está escrito, Levítico 18, 21, não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Levítico 22, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, os dos estrangeiros, peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. 1 Reis, e eu digo para o Macedo, que é adorador de Salomão, Macedo, você adora Salomão, Macedo. Você adora Salomão. Salomão foi um idólatra. Olha para aqui para mim. Salomão foi um idólatra. Salomão foi um pagão. Olha aí, ó. 1 Reis 11, 7. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Queimós, abominação dos moabitas, sobre o monte que estava diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos amonitas. Salomão foi um idólatra. Macedo, você construiu o templo de Salomão, porque isso reflete que você é um idólatra. Bispo Macedo, você é um idólatra. E o seu Deus é um Deus fraco. Seu Deus é um Deus fraco, é um Deus derrotado. Macedo, seu Deus é um Deus derrotado. 2 Reis 23, 10. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo de Moloque, a Moloque. Jeremias 32, 35. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Inom, para fazer passar seus filhos e filhas pelo fogo de Moloque. Ou que nunca lhes ordenei, Deus não mandou que eles fizessem isso, que nem me passou pela mente que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então,
Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, o jejum do bispo Edir Macedo foi um jejum feito ao Deus do aborto, porque Deus não quer esse tipo de jejum para o povo dele, não. O jejum que agrada a Deus é o jejum que você tem que dar o seu melhor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Está aí, Macedo. Está aí. Cadê o Deus da Igreja Universal? Cadê o Deus do altar? O altar, o teu altar é um altar derrotado. É altar derrotado. Faz sacrifício agora. Pega teu carro, pega a tua live, pega as tuas joias. Pega as tuas joias. Coloca lá. Coloca no altar da Universal. Vai perder tudo. Porque o Deus deles é um Deus derrotado. E no livro de Atos também está escrito, ó. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figura que nos fizeste adorá-las, desterrando-vos, pois, para além da Babilônia. E aqui está escrito assim, ó, presta atenção, por favor. Caro leitor, hoje Moloque continua sendo adorado, só que de uma forma diferente. Na verdade, ouso afirmar que Moloque tem sido adorado através do aborto. Sim, isso mesmo. O aborto é a forma moderna em que as crianças têm sido assassinadas. E, como tal, essa prática é repudiada pelo Senhor. Abortar é tirar a vida de um ser humano, visto que a Bíblia ensina que a vida começa na concepção. Deus nos forma quando estamos ainda no ventre de nossa mãe. Tu criastes cada parte do meu corpo. Davi falando isso. Tu me formaste na barriga da minha mãe. O salmista falou isso. O profeta Jeremias e o apóstolo Paulo foram chamados por Deus antes deles terem nascido. Está aí as referências aí bíblicas aí que você pode ler. Tem mais aqui, ó. Vale a pena ressaltar que, à luz da ciência da Bíblia, uma criança não nascida é um ser completamente formado. Toda a informação genética já foi concebida no momento da concepção. Uma criança não nascida é uma pessoa completamente distinta de sua mãe. O bebê desenvolve todas as suas características humanas quando está no ventre. Os cromossomos de uma criança não nascida são únicos. Toda pessoa é uma criação singular de Deus. Jamais voltará à vida de uma criança não nascida tirada por um aborto. Isso posto, abortar a vida de uma criança é desobedecer descaradamente o sexto mandamento. Aqui é a concepção da reportagem. E eu quero aqui perguntar ao senhor Edir Macedo, que pensa que é Deus, que nitidamente ficou claro que o seu Deus é um Deus derrotado. Você foi amigo da esquerda durante 16 anos. Você se tornou banqueiro por causa da Dilma. Agora, você meteu o pau neles e ainda fez o desafio tentando a Deus ainda. O Deus verdadeiro. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Eu quero saber que cara você vai ter agora para ir para a rede social. Eu quero saber que cara você vai ter para ir para as redes sociais agora. Vai para a rede social, Macedo. Sabe o que você vai falar? Sabe o que você vai falar? Foi a vontade de Deus. Deus quis assim. É claro que Deus quis. Deus quer tudo, inclusive que você seja quem você é. Você é um falso profeta também que está escrito sobre você. Você é falso profeta. Você é falso profeta. Você é falso profeta, Macedo. E eu digo para você uma coisa séria e importante. Que eu digo para as pessoas que estão me assistindo agora aqui. Deixa eu pegar aqui o que eu escrevi aqui. Isso é importante. Agora você para pensar comigo, pessoal. Macedo disse que a eleição a presidente da República iria definir quem é o Deus verdadeiro. E agora, Macedo? E agora? Será que o Deus bíblico, o Deus criador do céu e da terra, cujo nome é Jesus, não é o Deus verdadeiro só porque o presidente não foi eleito? Fala para as pessoas da tua igreja agora. Fala lá com os membros da Universal agora. Quer dizer que porque o presidente Bolsonaro, o ex-presidente agora, não foi eleito, então Deus não é Deus. Ele é o falso Deus. Quer dizer que é uma eleição política que define quem é Deus. Na verdade, Macedo, isso é uma forma de você manipular a opinião pública. Você se julga defensor dos valores da família. Fez um vídeo, está lá no meu Telegram. A esquerda é contra a família. E você, Macedo?
Você é a favor do aborto? Você é a favor que o pastor faça vasectomia? Na realidade, você quer saber de uma coisa, Macedo? Você não está nem aí para as famílias brasileiras. Olha para a tua condição, olha para onde você mora. Você não está nem aí para os colaboradores da Universal. Você está nem aí para a família dos obreiros. Macedo, você é um herege. Entendeu com clareza? Eu estou rouco, mas se deu para você entender com clareza? Você é um herege. Macedo, Deus é Deus. Deixa eu dizer para você que está me assistindo agora aqui. Presta atenção, pessoal. Estamos ao vivo agora. 8h35. Deus é Deus. Independente de quem governe o país. Presta atenção. Você que não conhece a Bíblia. Deus é Deus, independente de quem governa o país, pois não existe autoridade nesse mundo que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Veja aí, ó. Olha aí, presta atenção. Macedo, aprende a Bíblia, Macedo. Para de pregar um Deus derrotado para as pessoas. Para de pregar um Deus falso para as pessoas. Está escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Vou botar na tela toda para você ver. Olha aí, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a consequência, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos. Infelizmente não apareceu a imagem aí, eu vou continuar lendo para você. Não aparece tudo aí, mas eu vou ler para você, ó. Olha aqui, presta atenção. Está escrito: não somente por causa do temor, mas também por dever de consciência. Você está entendendo, Edir Macedo Bezerra? Você fez um desafio público, dizendo que Deus é o Deus da direita. Deus não é Deus de direita, não, rapaz. Deus é o Deus do alto e do santo lugar. Deus é Deus do alto e do santo lugar. Para de dividir as pessoas. Para de dizer abobrinha. Fala para as pessoas que você foi amiguinho do Lula há muitos anos. Que você hoje é banqueiro. Fala para as pessoas que esse jejum que você fez é um jejum a Moloque. O Deus do aborto. O Deus que matava inocentes. Você está acabando com os inocentes. Você, Edir Macedo, está acabando com os inocentes. Moloque é o Deus que você apresentou. Esse é o Deus que o bispo Edir Macedo vem apresentando sacrifício. Está dando teu dinheiro para quê? Está dando teu dinheiro para quê? Meu irmão, eu quero dizer para você que está me assistindo. Macedo, você tentou bloquear o meu vídeo que eu coloquei o teu áudio. Você recebeu algo muito maior. Não veio das minhas mãos, porque eu não posso fazer nada contra você. Na verdade, a minha intenção é salvar você. Parece uma loucura. Muita gente que eu conheço fala: Davi, o bispo Edir Macedo nunca vai se arrepender. Eu não sei. Espero que se arrependa. Porque Jesus falou de um inferno onde o fogo não se apaga. Jesus falou de um inferno onde o fogo não se apaga. Espero em Deus que você nunca vá para lá. Eu não quero isso para você, Macedo. Eu quero que você se arrependa, porque o seu Deus é um Deus fraco, ele não existe. Esse Deus da Universal, o altar da Universal, é o altar fajuto, que não funciona. Não funciona. Jejum não é para isso. Jejum não é para definir presidente. Jejum não é para definir presidente.
Para com essa loucura. Você tentou derrubar o meu canal quando eu botei o teu áudio. Agora você recebeu algo muito maior vindo do alto. Vindo do alto. E eu gostaria de pedir a você que está me assistindo agora. Você que concorda com o nosso trabalho. Você que é uma pessoa que me acompanha aqui no YouTube. Se inscreva no canal, pessoal. Deixe o seu like. Se você quiser ajudar o canal voluntariamente, a gente tem sido ajudado por algumas pessoas. Deus tem colocado no meu caminho pessoas boas de coração que me ajudaram a comprar componente para o computador. Eu melhorei um pouco a transmissão da internet. A gente está melhorando tudo que a gente pode fazer para levar até você a verdade. Para que você seja livre da escravidão. Para que você seja livre de homens gananciosos que desafiam a Deus, que tentam a Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não aceite, o Senhor é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, independente daquilo que eu pense. Quem é o Macedo para determinar alguma coisa? Quem é o Gonçalves? Quem é o Clodomir? Quem é esse pessoal para achar que pode determinar, que pode mandar em Deus só a fazer o que eu quero? Está determinado. Você pensa que você é o quê? Quem você pensa que você é, Macedo? Se arrepende, Macedo. Se arrepende, Macedo. Senão você vai ver o Moloque de perto. Você vai ver Moloque de perto. Você vai ver o Moloque de perto. Se arrepende, Macedo. Ó, chora não. O teu presidente agora é o Lula. Macedo, o teu presidente agora é o Lula. Você vai ter que encarar o Lula agora. Vai ter que encarar o Lula nos olhos. E se eu fosse o Lula, apesar que eu acho que isso não vai acontecer, porque ele também precisa da Universal, também precisa ele precisa do povo também. Lula é político, ele vai ter que governar para todo mundo, não tem jeito. Você vai ter que engolir agora o Lula agora. Engole o Lula agora. Meteu o pau nele. Fez parceria com ele, meteu o pau, agora perdeu. Botou Deus no meio ainda do negócio. Meu Deus do céu. Tem gente aqui que se inscreve no canal para adorar a imagem do Bispo Macedo aqui. Tem gente que se inscreve no canal para ficar adorando a imagem do Bispo Macedo. São adoradores de Moloque também. É tudo adorador de Moloque. Você que adora o Macedo, faz uma coisa, faz uma moldura. Sabe o que você faz? Faz uma moldura com a foto dele e bota no seu banheiro. Bota na porta do banheiro. Bota, porque ele está muito preocupado com você. Não tem nada a ver com o Macedo não, minha filha. Tem a ver com as pessoas que estão sobre o jugo dele. Está sobre o jugo dele. Você que saiu da Universal e não fala nada contra a hipocrisia religiosa, você é um covarde, você é um egoísta, porque você tem que ser chamado para salvar as pessoas, e não para que se dane elas. Não quero saber do Macedo, não quero saber da Universal, quero viver minha vida. Você é um covarde. Está ouvindo, pastor? Você está ouvindo, pastor? Pastor que saiu, covardão. Está quietinho, eu quero ficar na minha. Não quero falar mais nada deles. Você é um covarde. Você é um covarde. Você é outro covarde. É covarde. Você é covarde. Então, pessoal, vocês têm que ter Jesus como seu presidente. Presta atenção, você que está me assistindo agora. Você tem que ter Jesus como seu presidente. O presidente da tua vida tem que ser Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. É ele que cuida da sua igreja. É ele que cuida da sua igreja. Me manda o WhatsApp aí, Maurício. Você que tem depois, manda pelo WhatsApp. Já vou terminar aqui, porque o Macedo já passou muita vergonha hoje. Eu queria que o Macedo fizesse uma live. Faz uma live, Macedo. Faz igual o Renato ontem. Tenta justificar agora, Macedo. Eu gosto quando você tenta se justificar. Faz live agora, Macedo. Manda pro meu WhatsApp, Maurício. Tenta justificar agora, Macedo. Entra na live, você entra junto com o Renato, entra junto com o Gonçalves e fala, é verdade, olha, Deus quis que o Lula entrasse, louvado seja Deus. Entra agora na live. Eu quero ver vocês falarem agora do Deus derrotado da Igreja Universal. Deus derrotado. Faz sacrifício por Deus derrotado da Universal. Faz sacrifício por Deus derrotado da Universal. Faz sacrifício. Continua dando seu dinheiro. Dá suas coisas. Dá a sua liberdade. Não fica com a sua família mais não.
Fica o dia todo socado lá dentro, para tu ver. As denúncias vão continuar. Eu vou trazer pessoas para o meu canal, para entrevistá-las, como eu já coloquei jornalista, como eu já coloquei pessoas que deram grandes depoimentos. E olha, eu vou dizer para você, esse ano, o pau vai quebrar sobre as denúncias, hein? O ano acabou, não. A gente está entrando em novembro, vai ter notícia boa aí para vocês. Ninguém pode tentar a Deus. Deus é Deus, o Senhor é Deus. Ele é Deus, não tem esse negócio de desafiar, é Deus da direita. Deus é Deus. Agora, Macedo, você aguenta. Aguenta agora. Seu Deus, Macedo, não é Mamon, ele é Moloque, o Deus do aborto. Você é favorável ao aborto. Você não gosta de criança. E eu quero ver falar alguma coisa. Vai fazer o quê? Botar advogado para me processar? A processar pobre? A processar pobre? Me processa, então. Vai processar para quê? Vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Você é covarde. Você processa pobre. Cadê o Deus do teu altar? Dobra o teu joelho no teu altar. Vai lá, dobra o joelho no teu altar. Covardes. Covardes. Tiraram o vídeo do meu canal porque eu botei o áudiozinho dele. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê, rapaz? O justo não se justifica não, meu filho. Isso não é isso que você ensina para os teus obreiros? Ensina para os obreiros que o justo se justifica e fica com medinho de denúncia. Tá com medinho de quê, rapaz? Tá com medinho de quê? O que você tá com medinho? A Maria Salles colocou assim: o Macedo vai sonhar com Lula hoje. Eu acho que vai. Ah, meu Deus do céu, que furada que o presidente Bolsonaro se meteu. Que furada. Se prostrou diante do Macedo, meu pai do céu. Jesus de Nazaré, ajuda ele, meu pai. Que furada que o Bolsonaro se meteu. Que furada. E eu digo para vocês, meus irmãos, não fiquem preocupados. Falaram para você, nosso país vai cair no comunismo, vai cair no sei das contas. Meu amigo, o teu presidente é Cristo. Pode ter o próprio Satanás na presidência. Quem autoriza as coisas é Deus. Para de ficar com neurose. Neurose na sua cabeça. Tira isso. Coloca sobre Deus as suas preocupações. Leia a Bíblia. Para de ficar maluco, fanático. Deixa. Tem fanático na esquerda, tem fanático na direita, tem fanático na Universal, tem fanático fora. Tem gente para adorar em tudo quanto é lado. Tem adorador de tudo quanto é lado. Seja um adorador de Jesus. Dobre os seus joelhos e ore mais na sua casa. Leia a Bíblia para você não ser enganado por esses falsos profetas, não. Respeite as autoridades. Respeita. É o Lula o presidente agora? Vamos supor, votei no Bolsonaro. Lula foi eleito? Então Lula é meu presidente. Acabou. E Deus é o meu Senhor. Ele é meu rei. Deus é o meu rei. Acabou. Ah, mas Davi entrou um corrupto. Não interessa. Ele está lá, mas o Senhor é o meu rei. Jesus é o meu Senhor. Na Universal eles botam Jesus Cristo é o Senhor, mas o presidente tem que ser Bolsonaro. Só falta botar essa frase embaixo. Bota a frase embaixo lá. Fala sério, rapaz. Foi envergonhado, passou vergonha. Bota a cara para falar agora, Macedo. Quero ver você falar agora. E as denúncias vão continuar. Virão outras denúncias. Outros recados diretos. Comigo o papo é reto. Muito obrigado por quem esteve comigo aqui agora, ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida. E você que se sentir movido a nos ajudar de maneira voluntária, por favor, pessoal, vai na descrição deste vídeo. Nos ajude, pessoal. É tudo muito difícil para a gente. Deus tem enviado pessoas maravilhosas no meu caminho para me ajudar. E com as suas orações, a gente vai continuar levando as pessoas à salvação pela graça de Deus. Ensinando o que é graça. Combatendo as hipocrisias religiosas. E levando as pessoas a conhecer a Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, meus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Tchau, uma ótima noite a vocês. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Deus abençoe. Tchau, pessoal.